cheguei em Morato com 3 anos de idade, eu estou com 69 anos, né? Quando eu cheguei em Francisco Morato, nós não era município ainda, pertencia a Franco da Rocha. Emancipação com Francisco Morato, nós tivemos o primeiro prefeito, que foi o Cassiano Gonçalves Passos, né? Foi o primeiro prefeito em Morato. A pessoa tem muita saudade do Cassiano. Por quê? O Cassiano, ele era um prefeito muito popular, né? Ele era de rua mesmo. Chegava, teve uma história, né, que conta, não sei se é verdade, mas deve ser, porque se o povo fala, diz que uma vez ele pôs ali na estação uma placa, acho que foi a primeira placa de proibido estacionar em Morato, né, em frente à padaria da antiga estação, e disse que chegou um carro lá e estacionou. Aí ele passou de carro e viu o carro estacionado. Aí pegou um canivete, foi lá e furou o pneu do carro, porque estava em lugar proibido. Então o Cassiano era um prefeito atípico. O Cassiano era médico, parteiro, tudo que até dentista ele era um cara até dente. Resolvia tudo lá. E veterinário também. Ele curava os animais, cachorro, tudo. Ele sabia. Se você conversasse com ele, você tinha inveja dele. O cara sabia tudo, uma memória fotográfica. Ele conta toda a história de Francisco Morato, tudo, rua por rua. É um cara que eu tirei o chapéu para ele. E Morato, né? Eu me lembro de que não tem 1 metro de asfalto, um paralelepípedo. Eu lembro quando o Cassiano botou uns 50 metros quadrados de paralelepípedo em frente à estação, onde ficavam as charretes encostadas. Entendeu? Então o Morato foi crescendo. Olha, eu cheguei em Francisco Morato, eu tinha 25 anos. Era rua de terra, não tinha delegacia, não tinha fórum, não tinha cartório eleitoral. Até para se locomover de lá, quando chovia, não tinha aquela pavimentação que o Estado fez depois, foi na época do Turco, que fez ali onde hoje é a prefeitura. Mas não tinha, não, era tudo terra, rapaz. Pô, eu me lembro quando o Valdir asfaltou primeiro asfalto nosso foi indo daqui da estação para Franco da Rocha. 65 a 76, quando fui eleito prefeito, eu pude ouvir e presenciar o crescimento do município de Francisco Morato. Então Morato não tinha suas ruas pavimentadas, era muito difícil, se bem era um povo ordeiro, um povo trabalhador, mas não tinha porque não tinha indústria, então era do comércio local. Então era um povo também trabalhador, mas sofrido. E eu, como jovem, estava no meio deles, participava em tudo o que era possível. Eu vim para Francisco Morato em 1982, a convite de um colega que já trabalhava aqui em Francisco Morato. Logo que eu cheguei, eu me simpatizei muito com a população de Francisco Morato. E, ao contrário dos outros colegas que foram embora, eu fiquei. E estou aqui até hoje. E vou ficar sempre aqui em Francisco Morato, né? Que eu amo a nossa cidade, né? Me considero um verdadeiro moratense, né? Eu nasci em Francisco Morato, sou filha dessa cidade. A nostalgia de Francisco Morato é que nós andávamos nas ruas e todos conheciam uns aos outros, né? E às vezes tinha gente até que você não cumprimentava, que você não tinha muita amizade, mas você conhecia. Hoje são poucos, né? Os conhecidos, bem dizer, muita gente nova, né? Francisco Morato cresceu muito na evolução dos anos. Eu sou nascido aqui em Francisco Morato, me lembro de muitas ruas de terra, mas muitas ruas de terra mesmo. Mas a gente brincava muito na rua. Brincávamos entre os amigos, os quintais não tinham muros, né? Não tinham cercas, então a gente não tinha limite. Eu nasci em Franco da Rocha, morei lá até 2003, né? E em 2003 eu me casei e vim morar em Francisco Morato. Olha, Francisco Morato é uma cidade de pouco recurso. Então não dá para se fazer tudo rapidamente. É o que vem acontecendo, né? O crescimento ele vem, o progresso vem, mas de uma forma lenta, por conta da receita do município, né? Hoje é um outro processo, a educação cresceu, a saúde cresceu, a parte social é outra, é totalmente diferente o município hoje. O meu sonho
era meu filho nascer em Francisco Morato, na mão de um médico, na mão do pai. Não podia porque não tinha hospital. Aí a minha filha ficou grávida, da Sara, que é a mais velha, neta mais velha. Eu falei com o diretor do Hospital Lacais que eu queria ter uma neta, um sangue meu nascido no hospital. Consegui. Então minha neta é moratense, entendeu? A nossa cidade aqui, muitos falam mal, falam bem, mas a cidade é maravilhosa. Eu sou uma mulher, uma cidadã moratense, uma filha de casa, uma funcionária pública, que entendo que produzir bens públicos para minha cidade, não sozinha, um coletivo de pessoas que eu admiro, que eu gosto muito, que a cidade de Francisco Morato tem um futuro promissor, gigante, porque tem pessoas incríveis nessa cidade. Então as coisas não vão parar. Aqui a gente faz um reconhecimento de quem foi gestor da nossa cidade, traçou suas estratégias, aqui a gente reconhece a qualidade de cada um deles. Então nesse memorial a ideia foi criar uma memória para a cidade de Francisco Morato, assim como a gente tem o memorial do Dr. Francisco Morato, e aqui nesse quadro a ideia é sempre deixar o gestor presente. A gente fala que não parece comigo, a gente fala que parece, eu acho que sim. Bom, na verdade, eu não era político. De 65, quando que eu entrei na prefeitura, que era pelo regime da CLT, depois eu fui concursado e tal. Aí eu acabei entrando porque o meu tio da minha esposa, José Bezerra Sanches, era o prefeito também na época. Eu fui secretário dos prefeitos, do Cassiano, do Miguel Polido, do José Bezerra Sanches, e aí me convidaram para ser candidato a prefeito do município. Falei, pô, mas eu não sou metido a política, tal. Eu já gostava muito, já participava de várias reuniões, tudo. Depois teve a fundação do partido lá, que o Cassiano me convidou. E eu fui a fundo nessa empreitada. Bom, eu nunca pensei em entrar em política partidária. Eu não pensava isso, de jeito nenhum. Mas aí, nós, quando já estávamos aqui, nós conhecemos o Padre Sérgio e outras pessoas amigas aqui, né? E aí, ele foi mostrando para todos nós a necessidade de nós também entrarmos na política, para nós estarmos aí lutando junto com o povo para trazer os benefícios e as melhorias para a cidade, porque as dificuldades eram muito grandes. Nunca pensei em ser candidato. Tá? E eu até me lembro que eu era presidente da comunidade da Igreja Católica, comunidade jovem, e foram numa reunião, o Duílio Pedroso foi lá numa reunião dizendo o seguinte, o Valdir é candidato a prefeito e vai querer lançar você de vice. Eu falei, de jeito nenhum, não quero saber de política, eu ajudo, mas eu não quero. Aí eu me lembro que quando cheguei em casa à noite, os caras falaram, você não quis, o Duílio foi o vice, mas botaram você de vereador. Eu falei, negativo, também não quero. E acabei não participando. Né? O meu pai também, já não mais candidato, mas ajudando as pessoas, e a gente via que a gente ajudava o político e o político não retribuía. Até que chegou um dia, eu falei, não, eu vou ser candidato nessa onça aqui, que eu quero ver se nós não vamos mudar a cidade. Então, cresceu dentro de mim e de alguns amigos. A gente brincava, né? A juventude de Francisco Morato. Então a gente se reunia com amigos para falar de Morato, para falar de política, mas não de falar de política para ter cargo, para poder ganhar dinheiro, não. O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer um asfalto, entendeu? E cresceu até que eu acabei de sair candidato a vice-prefeito do Antônio Moreno Neto, Totó, que era do cartório. E uma pena ele não ter ganhado as eleições, que seria a virada da chave de Francisco Morato. Bom, na verdade, a primeira vez que fui candidato foi em 1992, fui candidato a vereador, convite do saudoso Padre Sérgio, né? Quem estava na política era o Dr. Claudino e o padre fazia parte desse movimento, né?
E aí o padre Sérgio era muito amigo da minha mãe e acabou convidando a dona Laura para ser candidata, para participar da política. A minha mãe negou, não quis participar, mas falou, mas tem meu filho, né? Zezinho pode participar aí da política, né? Como candidato, na época, 92, fui candidato a vereador. E entrei, né? Fui candidato, mas sem experiência nenhuma, não ganhei eleição, né? E aí depois demos continuidade, quando chegou em 96, na outra eleição, o Carlão me chamou para ser candidato a vice, aí foi que eu ingressei realmente na política, definitivamente. Né? Bom, eu, na verdade, eu sempre gostei de política. A minha mãe era empregada doméstica e eu ia esperar todo dia na estação. E na Câmara, que é a Câmara hoje, tinha sessões, e minha mãe chegava no trem 8h30, e as sessões eram 7 horas, na época dos primeiros vereadores. E eu passava lá e ficava assistindo. E eu sou filho de mineiro, meu pai, que chamava Júlio Augusto Reis, é filho de mineiro. Eu sempre gostei de política, né? Eu sempre gostei. E quando mesmo dentro do futebol, né, quem conheceu eu joguei profissionalmente, eu joguei muito na mar, eu sempre era capitão, sempre teve uma liderança. E eu, através dessa liderança, eu um dia falei, eu vou ser candidato a vereador para me ver se eu ajudo a minha cidade um pouquinho melhor. E através, pelo meu trabalho, tudo, a população começou a pedir, né, as pessoas mil e tal, e eu fui candidato a prefeito. A gente adora política, nós gostamos, a minha família gosta. Mas assim, eu confesso que naquele momento, quando eu fui indicada a vice-prefeita, eu nunca tinha pensado em concorrer ao cargo. Foi assim, inusitado. E de repente, por conta do trabalho político que nós tínhamos, especialmente o meu irmão, o Tuco, que já foi prefeito também, né, por viés dele, eu sempre falei e sempre falo que ele sempre foi o meu professor na política, né? E então houve a indicação do meu nome. O que foi diferente, né? Porque foi a primeira mulher a participar efetivamente de uma chapa no executivo vitoriosa. E aí, quando eu fui vice-prefeita, nossa, aí eu tomei gosto, né? Então, lógico, tem os problemas políticos, as disputas eleitorais. E aí, então, eu comecei a crescer no desejo, crescer no conceito dos companheiros do partido e também na confiança da população. Em 2005, meu irmão foi prefeito em Franco da Rocha. Então, em 2005, ele participou das eleições, ganhou as eleições, né, o Márcio, e ele acabou sendo prefeito por 2 mandatos. E eu acompanhei o crescimento de Franco da Rocha, da gestão dele para frente. E eu comparava, como eu estava morando em Francisco Morato, eu comparava muito o que acontecia em Franco e o que não acontecia em Francisco Morato. Né? Isso foi, de certa forma, eu brincava, né? Eu acho que vou ter que ser prefeito dessa cidade. Eu brincava comigo mesmo, né? Acho que vou ter que ser prefeito dessa cidade para ver se dá para fazer alguma coisa diferente. E, enfim, aí isso plantei a semente, vamos dizer assim, e foi crescendo. E algumas pessoas daqui de Morato, que eu tinha convivência diária, você não sai candidato aqui. Isso foi crescendo. Até que eu acabei aceitando. A ideia de ser candidata a prefeita de Francisco Morato não necessariamente ela nasce, vou ser prefeita da cidade de Francisco Morato. Existiu uma série de fatores que fez com que eu chegasse à candidatura para prefeita de Francisco Morato, entre eles projetos sociais, conhecer a cidade profundamente, transitar na minha cidade, e as pessoas percebiam que a minha vocação era o cuidado com o próximo. Rapidamente dizendo a você, eu apresentei um projeto para o governo do estado, esse projeto foi premiado, foi reconhecido, e a partir daquele momento houve uma movimentação importante para que as pessoas dissessem assim, por que você não sai candidata na sua cidade? E eu falei, não havia percebido essa capacidade ou a condição naquele momento, porque o meu interesse era assistência social, e essa caminhada que eu tenho na assistência, mas depois com um grupo de pessoas incentivando, apoiando, criando envergadura para que eu ficasse forte nesse sentido, começo os meus primeiros passos para o posicionamento político para a minha cidade. E aí a gente abraçou esse projeto, levou muito a sério
e com esse posicionamento eu tive êxito de ser reconhecida por um partido, ter um partido, trabalhar com esse partido, e vem a primeira eleição em Francisco Morato. Eu faço parte de uma comunidade, de uma igreja, e a minha igreja por vários anos sempre teve essa visão de cidadania, né, de ocupar cargos legislativos. Então eu recebo esse convite da minha igreja e saio candidato através desse convite. Era um campo totalmente novo para mim, mas eu cresci na cidade de Francisco Morato ouvindo todo mundo sempre dizer das impossibilidades do nosso município, tudo aquilo que não era possível ser feito. E eu quis viver essa prática, quis viver a política da cidade para entender se realmente era falta de possibilidade ou se realmente era falta de capacidade técnica, né? Não sempre de desejo das pessoas. Todo mundo que deseja estar aqui é porque deseja fazer algo de bom para a cidade de Francisco Morato, mas às vezes técnica sim. E me disponibilizei para isso e graças a Deus eu posso dizer que eu me orgulho muito desses 8 anos aí, 4 como vereador e 4 como vice-prefeito. Não, na verdade eu tinha que fazer opção, ou era MDB, que era um partido de oposição ao governo, ou era da Arena, que era um partido da situação, que era o mais interessante. Então eu sempre participei pelo lado do governo e participei afiliado da Arena, da extinta Arena, e fui eleito por esse partido. Tinha PDS e MDB, PMDB. Aí só tinha dois partidos. Então tinha legenda 1, legenda 2, são 3 candidatos para cada partido, podia sair. O PDS lançou 3. E nós lançamos só nós e 17 vereadores. Foi uma luta muito violenta, sem recurso. Naquela época não tinha fundo eleitoral, não tinha nada. Olha, naquela época, o que mandava era PMDB e PFL. Teve um porquê para poder trazer as benfeitorias. Porque não adianta, é aquele velho ditado. Contra a força não tem resistência. E não adianta você ficar dando murro em ponta de faca. Porque senão você prejudica um povo, é uma cidade. Eu fiz física na PUC, em São Paulo. Então imagine, eu estava lá no meio do pessoal invadindo lá Monte Alegre. Eu era a esquerda, não é a esquerda, eu era, entendeu, contra esse sistema bruto que tinha tal. Então eu fundei inicialmente o PL aqui em Morato, aí o PL acabou, se coligou com outro partido e tal. Aí, mas eu continuei sempre independente com a turma nossa. Nós tínhamos uma turma grande, de jovens, de pessoal. Aí eu me lembro que na época o padre me chamou, o padre Sérgio me chamou e falou, olha, o governo do estado é PMDB. Para que a gente possa dar continuidade a projetos, trazer verbas para Francisco Morato, nós precisamos que você venha para o PMDB. E na época, ou era eu ou o Valdir, candidato a prefeito. Aí o pessoal achou que eu era melhor e o Valdir foi meu vice. Quando eu fui prefeito, eu era do PDT. E eu tinha um amigo meu, que hoje é falecido, o deputado Vitor Sapienza. Esse me ajudou bastante, entendeu? Naquela época, eu estava ainda no meu partido antigo, que era o PSD, que nem é esse PSD de hoje, era um outro partido naquela época, a mesma sigla, mas um outro partido. E eu fui convidado pelo governador para vir candidato pelo PSDB, né? E a gente aceitou, até em função de poder fazer algo mais importante, melhor para o município, né? Trazer recursos para o município. E eu fui candidato pelo PSDB na época. Era o PSDB, o meu partido. Nós fomos muitos anos do PSDB. Eu fui 27 anos, meu irmão foi mais do que 27, ele foi fundador
do PSDB aqui em Francisco Morato, a semente começou com ele. E aí, por que desse partido? Porque era um partido que realmente tinha olhos voltados para as cidades mais carentes do estado de São Paulo. Então, assim, eu comento que nós tivemos a sorte de ter tido Mário Covas, depois tivemos Geraldo Alckmin, que ajudou muito Francisco Morato, depois José Serra, estavam no PSDB. Então, nós estarmos no PSDB também era importante por conta desse vínculo mais aproximado, né, para solicitações em prol da cidade mesmo. A doutora Andréa era candidata à reeleição, e pelo PSDB, né, e eu estava fora, estava sem partido. Eu tive um convite do PT, na época o Lula estava no auge, né, estava muito bem, estava bem no seu mandato, né, e eu tive um convite do PT. Aí estudamos a possibilidade e acabei saindo candidato pelo PT, né. E foi então, a esquerda, naquela época não era tão acirrada assim, né, esquerda, direita. Então, mas nós saímos adversários, eu pelo PT e ela pelo PSDB. Não, a escolha do partido foi porque eu conheci o vice-presidente à época do Partido Verde, que era o Marcos Belisário. E a gente fez uma amizade antes mesmo de eu ser político. A gente acabou tendo uma amizade, né? E isso pesou na minha escolha partidária. Foi uma questão meio de afinidade com a direção estadual e nacional do partido, né? Me convidaram e acabou sendo uma escolha, que é o mesmo partido até hoje, o antigo PRB e hoje o Republicanos. E eu tive outros partidos, só que esses partidos, que eu inclusive presidi, fui membro de alguma maneira, eles perceberam que existia a possibilidade de eu ganhar a eleição, então foram me tirando esses partidos. Eu acho que eles estavam certos, afinal. Então, o Republicanos, ele confiou essa mensagem, e confiou uma mensagem sem me pedir estatística, sem me pedir... Eles confiavam no projeto e do respeito que eu tinha por minha cidade e do desejo do conhecimento que eu já tinha adquirido como profissional que sou há mais de 20 anos na cidade de Francisco Morato, e essa foi a garantia segura para o partido, e conhecendo o projeto também que eu havia desenvolvido. E aí esse partido me faz o convite, me dá a nominata, e é nele que eu estou até hoje. Comecei a minha construção de trabalho junto ao partido PSDB, a presidente à época a doutora Andréa, depois posteriormente o Robério, né? Construímos muitas pautas junto ao partido, junto ao governo do estado de São Paulo. Muitas coisas mudaram no contexto político, e quando eu estou como vice-prefeito pelo PSDB, a prefeita, ela aceita, ela traz aí uma proposta para que eu possa ser a sucessão do governo dela, e aí surge esse convite para que eu vá para o Partido Republicanos. E a gente entende que isso é essencial para o município. Adversário político era o Adair Jarbas Ducro, uma pessoa lendária da cidade, nossa, que participou muito da ativa da cidade. Tinha também meu tio, que era vereador, que é o Assis Gomes da Silva, e o Antenor. E acabei derrotando todos eles. Mas, na época, o governo federal, através do Congresso Nacional, fez uma legislação para prorrogação dos atuais mandatos dos prefeitos para mais 2 anos, porque haveria coincidência dos mandatos para a eleição do governador e deputados federal e estadual. Então, na época, fui graciado por de graça, mais 2 anos de mandato. O único prefeito de todos eles que ficou sem eleição, 6 anos do poder, fui eu. O Cassiano foi o prefeito, eu era o vice. Era ele contra todos, e nós obtemos uma vantagem muito grande. Tivemos lá 12.700 votos. Morato tinha 35 mil habitantes na época. E tinha 3 concorrentes, tudo poderosos. O Antônio Moreno, que era vereador, tinha o João Batista e tinha o dono daquele shoppingzinho lá, o Pedro Ducos, Pedro René Ducos. O mandato era de 6 anos, entendeu? E a gente foi eleito, ele ficou 4 e eu fiquei 2.
teve um afastamento político, não foi pelo Poder Judiciário. Tanto é que quando eu assumi a prefeitura, eu disse o seguinte: eu estou cumprindo o dever constitucional. Eu não movi um dedo para poder afastar o prefeito. Porque tudo que é político é injusto. Né? Se afasta uma pessoa politicamente, tem um decreto-lei da época da ditadura, decreto-lei 201, dá muito poder para os vereadores. O vereador, se você não estiver bem com eles inventam qualquer coisa e te afasta, sem mais, sem menos. E se aquele vereador que está lá com eles não lê a mesma cartilha, eles afastam o vereador, eles inventam. Pega um munícipe ali e fala: olha, você entra com ação contra ele, a Câmara vota, até você provar o contrário, eles colocam a maioria. E daí por diante. Resolvi ser candidato depois de muita conversa, convencimento, e ser candidato a vereador, né? Aí de uma hora para outra houve grandes mudanças na política e não tinha candidato a prefeito. Aí era um partido que não tinha candidato a prefeito. De uma hora para outra, eu que era candidato a vereador, naquela época já estava fazendo campanha e estava indo muitíssimo bem. Aí acabei sendo escolhido e sendo jogado lá como candidato. Eu fui jogado como candidato a prefeito, né? Naquela época lá, eu fui eleito com 83% dos votos, né? 83% do voto. Foi uma votação assim, esmagadora, né? Eu tive vários adversários. Eu tive o Tuco, né? Tive o finado Rubens, né? Tive a Mariazinha, tive a Ademar, tem vários candidatos aí. Nós éramos 5, 6 candidatos, né? Eu acredito que a população acreditava na minha pessoa e as pessoas que estavam junto comigo, certo? Que o Padre Sérgio e mais outras, e Valdir e outras pessoas que estavam junto comigo. Na época o Padre Sérgio tinha uma força muito grande no município e nós acabamos perdendo as eleições, mas eu continuei na rua. Até que chegou um ponto que o próprio padre, o próprio Claudino na época, falou: vamos apoiar o Tuco, tá, que o Tuco está com umas ideias legais. E aí nós conseguimos chegar no poder. Aí me lembro que eu entrei no Clube Progresso, de mão dada com meu pai, até emocionante. Falei: ganhamos as eleições. Acho que é a 6ª ou 7ª eleição que minha família disputou. Aí foi o início. Bom, quando eu fiz a primeira candidatura minha, eu disputei com o Tuco. O Tuco teve 16, 17 mil, eu tive 13 mil votos. Depois eu disputei com o Claudino. O Claudino teve 13 mil votos, eu tive 14 mil e poucos votos. Mais ou menos assim. Eu disputei com o Claudino, um adversário difícil, né? Que nós tínhamos o Padre Sérgio aqui, a única coisa que me entristece aí, que eu tive na Santa Casa, e tiraram o nome do Padre Sérgio, certo? Não deveria. Se eu fosse vereador, fosse hoje, eu ia brigar isso, ou na justiça ou no regimento interno da Câmara. Porque é um homem que nós não tínhamos hospital, ele trouxe a Santa Casa, através dele, dos ministros, ele batia na porta dos ministros, entendeu? Então eu peguei o Dr. Claudino e ganhei do Dr. Claudino a eleição. Então passou aí pela cidade Cassiano Gonçalves Passo, passou o Valdir, passou o José Bezerra, passou o Tuco, né? Eurípides, seu Miguel Polido, né? Carlão, foi passando esses prefeitos, a cidade foi melhorando. Então, aí quando nós ingressamos na campanha em 96, eu fui candidato a vice, não tinha intenção nenhuma de chegar, de ser o prefeito, né? Foi apenas um convite que eu acabei aceitando e nós vencemos a eleição. Em 97 nós assumimos a prefeitura e depois, com o trabalho dele, a gente foi aprendendo, trabalhava junto no mesmo gabinete com ele e tudo, a prefeitura ainda era naquele prédio antigo, né? E nós fomos trabalhando junto e depois com o problema que ele teve, eu acabei assumindo em 98, né? Na metade de 98.
quando eu fui prefeito, eu tive que tomar algumas atitudes aqui. Umas atitudes aqui que algumas pessoas grandes aqui não gostaram. A respeito que muitas pessoas não sabem aí na minha cassação, eu fiz uma intervenção na Santa Casa. Por que eu fiz essa intervenção? Porque não tinha médico, não tinha nada. Então o executivo tem que fazer, entendeu? Mas eu tinha que pedir uma autorização para a Câmara. Eu fiz dia 4 de janeiro, quando eu entrei dia 1º de janeiro, dia 4 eu fiz. Eles só foram me questionar na Câmara Municipal depois de 2 anos, entendeu? Então, por exemplo, teve chacina. A chacina que eu tive que discutir num membro do Poder Governo, num membro do Poder do Polícia, do Comandante-Geral da Polícia. Eu tive que discutir aqui juiz e o promotor público, a sociedade aqui, porque não é possível uma cidade que matava tanto, o juiz ficava sentado numa cadeira, o promotor não cobrava nada. Inclusive, nessa chacina, morreu um irmão meu. Ele era vereador, ele estava no mandato de vereador, morreu numa chacina. Aí eu achei melhor eu cobrar isso daí, né? Coloquei a minha família em risco, eu em risco, mas quando tem Deus, a história é diferente. Morato teve uma época muito difícil. De 96 a 2000 aconteceram as maiores chacinas, né, da história do estado, né? E Morato ficou conhecido como cidade da chacina, né? E as pessoas tinham medo de vir para Morato, nossa, você mora naquela cidade perigosa. E como que se muda isso? É através de processos culturais, né? Então começamos a fazer esse confraframo, tinha shows, aniversário da cidade, a gente comemorava. Isso é cidadania. Hoje, infelizmente, isso está meio que esquecido, né? As pessoas já perderam essa identidade com o Morato. Isso tem que ser resgatado, porque as pessoas querem ver a cidade, gostam da cidade onde mora. E não querem ver nos noticiários, ouvir no trem e falar, nossa, você mora naquela cidade, né? Então, eu acho que é muito importante esse processo. Embora fale assim, mas está gastando dinheiro com show, com diversão, não, importante a cultura, ela é muito importante na cidade, né? E quando chegou a eleição, o adversário era o Dr. Claudino na época, e ele estava com uma aprovação, ia ser reeleito, porque com todo o problema que nós tivemos com o afastamento do prefeito, né, a população ainda não tinha ainda condições de ver o meu trabalho, né? A partir daquele momento que a gente chegou com aquele maquinário, começaram as obras grandes no município, quando chegou na eleição mesmo, a gente teve sucesso porque conseguimos mostrar essa diferença de trabalho. Então, o meu adversário, meu principal oponente na época era o Hélio Gomes. Ele era o atual presidente da Câmara Municipal e ele veio com o apoio do meu prefeito na época, que rompeu conosco e acabou apoiando o presidente da Câmara. Foi uma vitória muito bonita, muito gratificante, porque nós dois, né, nós éramos representantes das minorias de classe, né? Eu por ser mulher e ele por ser negro, né, o Hélio Gomes. Então, assim, foi a disputa das minorias e aí as mulheres acabaram vitoriosas. Bom, aí eu fiquei fora de 2004 a 2008. Quando chegou 2008, a doutora André era candidata à reeleição. Aí nós fizemos todo o processo de eleição, eleitoral, né? E eu acabei vencendo a eleição em 2008 novamente. Voltei ao poder em 2009. Eu sofri uma fraude porque, como eu disse anteriormente, esse é um fato até interessante de se registrar. Eu fui a primeira prefeita a asfaltar gratuitamente as ruas de Francisco Morato. Nunca cobrei um centavo de nada. E eu vinha muito forte na época, sabe? E a oposição vinha tentando achar uma forma de pegar no meu pé e me derrubar.
Aí o que eles fizeram? Eu falo na véspera da campanha, mas não foi na véspera. A ação foi feita articulada antes e o golpe, né, bem assim dizer, foi liberado na véspera da eleição. Eles roubaram o cadastro oficial de contribuintes da administração e imprimiram um papel timbrado da prefeitura falso com uma assinatura minha, que não era minha, né, era uma xerox, né, dizendo que a partir do próximo ano eu cobraria todo esse asfalto realizado nessas ruas. E eles distribuíram justamente em todas as ruas que eu pavimentei, mais de 200 ruas. No dia da eleição, a população balançava o papel na mão e falava: olha, ela é mentirosa, ela disse que ela nunca ia cobrar, olha ela cobrando. E aí, nossa, foi um transtorno, aquilo foi um choque pra gente. Aí nós corremos para a delegacia, mas aí não dava mais tempo eleitoralmente falando, né? Eu perdi por 1.500 votos, mas que se você tirar metade para pôr para cá, então por 700 e poucos votos. Foi uma disputa bastante acirrada, né? Porque ela estava no poder e eu tinha o meu trabalho. Então, ela também teve um trabalho importante no município. Mas foi ali, pau a pau, e foi por pouca diferença de voto, acabei vencendo, né? Na verdade, quando eu resolvi ser candidato, nós não sabíamos que eles não estariam aptos, né? Que eles seriam impugnados. Eu não sabia. Quando começou a campanha, quando eu aceitei fazer ser candidato, a gente não tinha essa ideia, né? A gente sabia que ia concorrer com a doutora André e com o Zezinho, né? O Zezinho era o atual prefeito. E aí a gente falou, briga de gigante, né? Mas do decorrer da campanha foi se desenrolando os fatos, né? Um foi brigando com o outro e eu fui quietinho. Quietinho, a gente foi traçando a nossa estratégia. Aconteceu assim, ó, a lei dizia em 2000, que eu disse que eu tive esse problema de abuso de poder econômico por ter soltado um jornal, e a lei dizia assim, ó, se você for condenado, você cumpre 3 anos e meio de inegibilidade. Muito bem, fui condenado, aí de 2000 a 2004, eu cumpri essa determinação. Então, tanto é que em 2004 fui candidato. Então, quando chegou em 2012, a lei me barrou em cima dessa nova lei que dava 8 anos de inegibilidade, entendeu? Então eu fiquei de 2004 a 2012 inelegível, 8 anos, né? Aí eu pude sair candidato em cima de liminar, mas não consegui me liberar disso aí. Então, naquele ano, o que aconteceu? Foi o primeiro ano que nós pegamos com a lei nova. E ninguém sabia o que fazer. Advogados não sabiam o que fazer, os políticos não sabiam o que fazer e nem o judiciário não sabia o que fazer. Então constava lá, ele impugnado sob júdice, eu impugnada sob júdice. E não tinha agilidade de se julgar se realmente eu teria direito ou não, ou se o Zezinho Bressani teria direito ou não. Eles foram analisar depois, após as eleições. E aí a população, claro, né, vê sob júdice, ninguém quer votar em quem está sob júdice. Você vai acabar votando naquele que não tem problema nenhum, porque ninguém quer perder o voto, né, no modo de dizer. E aí, quem não perderia o voto, né, foi o Marcelo Schettini. Ele era a terceira via. Eu e o Zezinho ficamos muito prejudicados. Mesmo impugnado, eu tive 23 mil votos. Tive mais votos do que a Renata 4 anos depois, né? Então, eu não perderia, ia ficar uma disputa bastante acirrada entre eu e a doutora André, mas eu tenho certeza que eu venceria a eleição se não tivesse tido esse problema. Eu acho que era um momento de renovação aqui em Francisco Morato, né? Eu acho que eu fui a oportunidade assim de ser um candidato na época que precisava de uma mudança. Embora eu fosse candidato único, né, que muita gente fala, Marcelo foi candidato único, porque os outros 2 estavam impugnados naquele momento, eu precisava ter 50 mais 1 voto, senão anulava a eleição. Então a minha briga foi para ter 50 a mais, 50 mais. Então eu teria, entendeu? Não era uma coisa que, se eu tiver um voto eu estou eleito, eu precisava ter 50 mais 1. Eu tive 50, quase 5.
A minha preocupação primeira foi, eu preciso fazer o projeto de mandato, preciso fazer um projeto. E eu falei, puta, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo e tal. Eu falei assim, mas era tudo assim, coisas que você não sabia se era possível se realizar. E eu não gostava de falar uma coisa que... Falar, não, vou fazer um hospital, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Eu achava errado você falar uma coisa e depois ser cobrado por essa coisa. Né? E eu falei assim, bom, o que eu posso fazer? E eu cheguei a 2 frases muito simples. E eu usei isso como plano de governo. Vou melhorar o que já existe. E o que não está funcionando eu vou pôr para funcionar. Tá bom para o senhor? Faz sentido. Falei, então é isso aí. Eu não sei se eu consigo relatar o nome de todos os adversários, mas eu lembro que eram 8 adversários. Quem estava na máquina, pessoas com expressões históricas na cidade de Francisco Morato, com experiência na Câmara Municipal, a gestão atual à época, e então são expressões importantes na cidade. 9, ou era 8ª ou era a 9ª candidata, uma coisa assim, mas a única mulher e a única que não tinha essa expressão de manifestação política, né? Eu estava começando a minha caminhada. Embora eu entenda que eu tenho reconhecimento das pessoas como profissional pública que eu sou, que defendo, mas eu não tinha o nome político, vamos dizer assim. Então, naquele momento, meu desafio era transitar no meio político com essas autoridades da época. Eu acredito que o voto de confiança veio na expectativa de uma linguagem modulada que acessava as pessoas. Então, quando eu falava das possibilidades, eu falava absolutamente a verdade do que seria possível. Isso é possível, isso não é, isso a gente vai demorar tanto tempo. E as pessoas começaram a conectar essa mensagem que fala com a realidade, não a realidade dela, mas a realidade também de onde ela vive, onde ela estava, onde ela morava. Eu caminhei muito, eu acho que eu caminhei mais de 1 ano. Nós calculamos a época que eu visitei umas 26 mil pessoas. Eu tive 23 mil votos, né? Pode colocar os números exatos, até me ajuda, por favor. Eu tive a confiança dessas pessoas. No processo de reeleição, abre-se um novo cenário com outras pessoas, novas pessoas, principalmente se apresentando nesse cenário político. Algumas também com experiências amadurecidas no cenário político, convivências novas que faziam enfrentamento do meu governo, que é válido, é importante, só que naquela época a gente já havia conquistado uma população, mas havia conquistado através de resposta do que nós nos comprometemos. Então, na reeleição, eu penso que a comunidade se conectou com essa mensagem e confiou mais uma vez, só que confiou com uma força ainda maior, que foi quase 87% dos votos válidos da cidade, que a gente celebra, mas também nos trouxe ainda mais responsabilidade, que é fazer um governo de excelência para a maioria das pessoas que assim desejam. Então, o que eu descubro na cidade de Francisco Morato, nós somos politizados, a gente sabe o que quer e onde quer chegar. O que eu mais recebia das pessoas é o seguinte, é um sentimento de que não desejavam que a Renata deixasse de ser prefeita. E tudo bem, porque isso me orgulha muito, que a gente fez juntos. Eu também não gostaria que ela deixasse de ser prefeita, mas a lei não permite isso. Então a gente apresenta o nosso melhor projeto para a cidade. Eu fui eleito, meus adversários eram o Douglas, a professora Jaqueline, todos fizeram o seu trabalho, fizeram a sua busca, né, de apoios, fizeram suas formações partidárias, de grupos, de pessoas, inclusive algumas pessoas que caminhavam conosco anteriormente, como eles também caminharam conosco e acreditavam nesse mesmo projeto há 4 anos atrás. A população de Francisco Morato é muito politizada, graças a Deus. Hoje a gente escuta muitas pessoas perguntarem quais são seus projetos, então tive que preparar um material, um cartão de visita com QR Code, dizendo quais eram as nossas propostas, e as pessoas diziam assim, que bom, eu vou ler mesmo, eu quero saber o que você está propondo. Assumi a prefeitura, é claro, a prefeitura não tinha como tem hoje estrutura para se manter uma prefeitura em condições de atender rapidamente os anseios e os pedidos da população, porque eram muitos. Mas, na verdade, eu recebi uma prefeitura do ex-prefeito José Bezerra Sanz, enxuta, não tinha dívida, poucos funcionários, claro, evidente, que era outro sistema, mas não tive nada a reclamar, não tive nenhuma pendência passada
e peguei uma prefeitura em condições de governar, porque a prefeitura era administrada pelo prefeito Bezerra, como também era funcionário dele, então conhecia muito bem o atendimento da prefeitura. O desafio que eu achei lá foi enchente, enchia Franco da Rocha, mas detonava Morato. Ali no centro, ficava tudo ali, a padaria Coral, não sei se tem ainda lá, supermercado, tinha tudo a Marginal, ficava tudo cheio d'água, era uma tristeza danada, muito difícil. E Francisco Morato é uma cidade dormitória, não tem indústria, você depende do governo para tudo, por isso que eu volto àquela tecla. Morato tinha que ter um deputado, um estadual, um federal para ajudar o município, porque lá não tem recurso. A primeira dificuldade que nós tivemos é justamente as dívidas, né? As dívidas, certo? E aí foi passado para mim algumas dívidas que estavam, né? Certo? Aí que nós já fomos sanando e continuamos o nosso trabalho, né? E o que passou, deixou e nós seguimos a nossa vida, né? Porque Morato tem um grande problema, arrecadação. Arrecadação, não existe arrecadação aqui, né? E o prefeito passa por uma penúria, passa por grande dificuldade, o prefeito, né? O prefeito tem que ir com o chapéu na mão, né? Certo? Aí sair pedindo, né? E porque nós não temos indústria, nós não temos arrecadação, né? Eu entreguei a prefeitura sem nenhuma dívida, né? Que eu entreguei a prefeitura para o meu sucessor, foi o Tuco, né? E deixei sem nenhuma dívida para ele, graças a Deus, né? O doutor Claudino, pessoalmente, é uma boa pessoa, eu gosto dele, um bom homem, um excelente médico, ajuda muito a cidade. Só que o Claudino, ele deixou um pouco a administração municipal, e como ele tinha os afazeres, ele também ficou dividido entre medicina e administração, entendeu? E as pessoas que ele colocou para ajudar, às vezes, também não tinha aquele pique, aquele conhecimento e tal. Eu peguei a prefeitura numa situação muito difícil. Eu me lembro que eu me reuni com os funcionários na porta da prefeitura, 10 dias antes das eleições, e falei, olha, eu quero fazer um combinado com vocês. Para mim não tem mais importante se é o lixeiro, se é o engenheiro. Aqui nós temos que ter uma família junta para poder mudar a nossa cidade, reconstruir Francisco Morato. Só que era assim, era uma realidade completamente diferente da que é hoje, tá? Hoje, o orçamento nosso, talvez 5% do que é hoje, até menos. Era muito difícil. Francisco Morato era pobre, mas era limpinho. Eu me lembro que eu deixei carro novo para o prefeito, celular, o primeiro celular da cidade foi o meu, deixei guardadinho, tanque cheio, carro lavado, tudo arrumado, a prefeitura estabilizada, redondinha. Com muita dificuldade, mas em ordem. O orçamento, quem não conhece a política, quem nunca sentou na cadeira do executivo, nunca sentou na cadeira do legislativo, somente o executivo, por exemplo, você recebe lá X, 100%, você tem que dar 25% para a educação, tem que ir para a educação. Não pode gastar aquele lá em nada, nem numa bala fora que não seja da educação. 15% da saúde e 60% em folha de pagamento. Sobra o quê? Chegou uma época em que a prefeitura atrasou até 3 meses o salário do funcionário. E naquela época era contra-cheque, as pessoas que recebiam ainda em cheque. E até a credibilidade da prefeitura caiu muito, os comércios já não queriam mais fornecer com cheque para os funcionários. Então ficou muito difícil, uma situação difícil em função das contratações que foram feitas, além da capacidade da prefeitura de funcionário e tudo. Então, a primeira atitude que nós tomamos foi a demissão de quase 400 funcionários comissionados que estavam onerando a folha. E começamos, a partir dali, a enquadrar a finança da prefeitura dentro do orçamento. Quando eu assumi a administração, a prefeitura estava bem problemática, vamos assim dizer. Funcionários há mais de 5 anos que não recebiam férias,
funcionários há mais de 5 anos que não recebiam licença-prêmio. Eu coloquei tudo isso em ordem. O nome da cidade na época estava no CADIM, né, no Cadastro dos Inadimplentes. Então eu fiquei 1 ano para poder regularizar a casa, deixar as finanças estabilizadas. E eu lembro que as pessoas cobravam muito, que eu deveria começar a colocar obras na rua de imediato. E eu falava, não, eu tenho que regularizar a casa primeiro, né? Ainda eu brincava, quando eu fazia as reuniões, eu falava assim, ó, eu vou falar de um jeito prático que as mulheres vão me entender. Não dá para comprar uma geladeira nova se a gente ainda deve a prestação do fogão. Então vamos deixar a casa em ordem para depois a gente poder evoluir. Foi isso que aconteceu. Eu peguei a crise do impeachment da Dilma. Né? Por exemplo, eu assumi a cidade em 2013 com problema orçamentário municipal. Quando nós arrumamos a casa, vamos dizer, quando nós botamos a casa em ordem, veio a crise nacional. Então 2015 quebrou, né? Qual foi o impeachment dela? Acabou o dinheiro. Então não tinha dinheiro no governo do estado, não tinha dinheiro no governo federal. Entendeu? E nós conseguimos fechar o nosso mandato sem paralisar a obra, tocando tudo, pagando tudo, entendeu? Então foi assim, foi um mandato, eu diria que foi um mandato muito difícil. O país, né, de um modo geral, estava sem recursos, as prefeituras, estava todo mundo sem recursos. Então eu peguei um período difícil. Quando você entra na prefeitura, a primeira coisa que você vai compreender é a questão da gestão, e a gestão tem 2 aspectos importantes: a financeira, para ver o que você pode organizar e fazer planejamento para a cidade e até onde você pode ir, e o segundo são as obrigações jurídicas e legais. Na financeira, a gente teve um impacto, porque o que foi declarado à época não era o que a gente tinha em caixa. Então você tinha um saldo lá como se fosse positivo, mas você não tinha uma reserva para pagar as contas que estavam virando no ano. Isso nos trouxe desafios importantes de rever toda a lógica de planejamento que a gente apresentou para a cidade. Porque quando eu saio candidato, eu apresentei um programa de governo, mas eu não tinha recurso para financiar. Isso que eu estou dizendo a você é público. A gente tem como provar, a gente tem como dizer, a gente tem como calcular, porque a questão pública é simples. Você recebe, você paga e é extremamente rastreável. E existe também os órgãos de controle que vão dizer isso para nós. Então, naquele momento, a gente é, de fato, surpreendido por uma questão financeira. É negativo. Então, eu tenho que renegociar absolutamente todas as diversidades orçamentárias que a prefeitura teve naquela época, o que fez aí que, de fato, a gente perdesse a capacidade em curto tempo de investimento na cidade, o que seria importante e estratégico numa cidade de 58 anos, hoje, né, 59, aliás, esse ano, mas a época de entender o quanto isso não poderia estacionar a prefeitura. Então o desafio de fato foi financeiro, de ter uma mensagem, essa mensagem não era verdadeira. Na verdade, naquela época, 76, quando eu assumi, ainda tinha o transporte de charrete, de carroças, e passava tudo pela ponte seca que está lá até hoje, né? Então, para você ter uma ideia, o ônibus que tinha o transporte coletivo, para passar na ponte seca, ele tinha que abaixar as duas retrovisores. O motorista tinha que descer do ônibus e abaixar o retrovisor para o ônibus passar. Evidentemente só passava o ônibus, porque não tinha condições de tráfego de outros veículos. Então, ou esperava do lado lá da Via Espanhola, ou esperava do lado de cá. Então era uma vida difícil, uma vida muito complicada. Mas fez o viaduto, aliás, o viaduto foi feito, muito embora na época houve crítica, porque não, o viaduto vai cair. Caiu nada até hoje, tem mais de 50 anos, o viaduto está lá de pé e atendeu muito a população e ajudou a desenvolver o progresso daqueles bairros da cidade, como é chamado o bairro Vila Espanhola. Consegui o recurso junto do governo do estado de fazer a ligação da Estrada Velha de Campinas, 4 quilômetros, até o centro, que é a rua Jerônimo Caetano Garcia, que interligou e deu um impulso muito grande na cidade do município de Francisco Morato. Eu consegui lá. A gente não tinha fórum em Morato.
tudo em Franco da Rocha. A gente não tinha cartório eleitoral. Você não tinha delegacia, tinha uma casa. Eu consegui o terreno para a construção da Santa Casa. Eu que consegui, que paguei, eu desapropriei e paguei. E um cemitério novo. Tive até um problema político lá, que os Ferezona eram dono da área, eu desapropriei a área dele, lá perto do Jardim Alegria. Mas o cemitério lá era um crime, viu? Eu não sei se tem lá hoje ainda. É uma montanha e desbarrancava todinho. Hoje está bom Morato. Vocês que nasceram depois, Morato está muito bom, porque quando eu assumi lá, tinha 10 quilômetros de pavimentação asfáltica. E a maior parte de rua de terra. Tinha chuva, qualquer chuvinha, não tinha ônibus, não tinha nada. E Francisco Morato não tinha ônibus, tinha a Franco Rochense, que operava lá com um contrato de 20 anos. Eu rompi com eles e coloquei lá a Moratense, que veio lá de Carapicuíba. Foi muito, consegui muita coisa, viu? A nossa meta era hospital. Eu fiz a Santa Casa. Com a ajuda do Padre Sérgio, mas a construção foi eu que fiz a Santa Casa. Fiz vários postos de saúde aqui em Francisco Morato, né? E também atrás de quem? Que nós estávamos? Atrás de água. Nós fazíamos reunião nos bairros, as mulheres, as nossas amigas, só pediam água. Elas nem hospitais elas pediam. Mais de 90% da cidade não tinha água. Elas carregavam lata d'água na cabeça o tempo todo. Certo? Para lavar, para cozinhar, para tudo. Elas pediam só água, né? E nós conseguimos água. Conseguimos quase 200 quilômetros de água aqui para Francisco Morato. Água encanada. Eu me lembro que no primeiro mês da administração eu dei 100% de aumento para o funcionário. Eu instituí cesta básica que não tinha, vale transporte. Nós criamos o Fundo de Seguridade, o FUSBEMO, hoje, que é um dos fundos mais bem organizados da região, entendeu? Então eu mexi muito na estrutura administrativa da prefeitura que não tinha. Eu consegui algumas pavimentações em linha de ônibus, por exemplo, 120, Silvia, Jardim Alegria, Afonso Moreno e algumas outras acessos que nós conseguimos através do governo do estado, tá? Porque eu me lembro que eu chamava o secretário de Finanças, separa o dinheiro do pagamento do funcionário, entendeu? Vê o que sobra para fazer alguma coisa, tá? E era muito difícil a situação financeira realmente. Eu me lembro que eu inovei terceirizando a coleta de lixo no município. Então, porque tinha lixo até na porta da prefeitura quando eu assumi. Tá? E aí nós conseguimos, na época, uma empresa chamada Lixotal. O cara fez um trabalho maravilhoso, limpou a cidade, foi assim um banco. Tá? Foi alguma das coisas que a gente conseguiu fazer assim de imediato. Bom, meu desafio foi diminuir a criminalidade, que conseguimos, entendeu? Eu acho, depois do meu mandato de prefeito, diminuiu muito, não teve mais chacina em Morato. Eu tinha minha esposa que trabalhava com a equipe dela, diminuímos a fome, porque uma pessoa que não tem nada para comer, já passei fome. Chega uma cesta básica lá, não é verdade? Então, eu combati aqui pessoas que queriam mandar em Morato, entendeu? Então eu fui odiado. Então arrumaram uma presepada, né? Mas graças ao meu bom Deus, conseguiram tirar de mim o poder, mas não tiraram a fé. Aí em 99 que a gente começou o programa de asfalto comunitário, que foi que a prefeitura começou a pavimentar a rua. Nem se pensava em outra coisa, porque na verdade, você imagina uma pessoa que mora numa rua de terra, que chega à noite do trabalho, não consegue chegar em casa porque não tem ônibus, não tem uma condução. O comércio não conseguia entregar as mercadorias. Inclusive os principais veículos eram Toyota 4x4 para chegar em algum lugar, né?
Então a prioridade era o asfalto. O Zezinho Bressani tinha começado a questão do asfaltamento das ruas. Aquele grande alvoroço, né, das ruas começarem a ser asfaltadas, começou no mandato dele, quando eu era vice-prefeita dele. Então, quando eu assumi a prefeitura, a gente deu continuidade. Asfaltamos muitas ruas. Eu fui a primeira prefeita a asfaltar gratuitamente as ruas. Lutamos muito para a questão da regularização da água. Eu levei a água, né, junto com o governo do estado, para pontos importantíssimos de Francisco Morato. Por exemplo, São João não chegava água lá, não subia, porque lá é muito alto. E desde então nós acabamos com a falta d'água. Então, assim, nós tínhamos muitos desafios. Um desafio que eu achava que era grande era a questão do transporte, né, o trem, né, que não é responsabilidade direta nossa, mas acaba afetando a nossa população. Então eu penso que a responsabilidade é nossa também. Foi quando na época eu fiz a parceria com a CPTM e eu destinei verbas nossas do Fundo Metropolitano de Desenvolvimento, o FUMEF, que é destinado às cidades carentes. Eu destinei grande parte na época para a construção do terminal ferroviário e rodoviário, porque nós tínhamos um problema muito grande com os ônibus no centro da cidade, e a ideia, inclusive, de fazer metade do terminal para lá e metade para cá, né, o terminal leste e o terminal oeste, foi minha mesmo, não foi de engenheiro nenhum, né? Eu me orgulho disso, porque a gente tem que estar muito atento aos problemas da cidade enquanto administrador. Então a minha ideia na época era deixar já mais da metade dos ônibus para o lado de lá, né, que não transpusessem o viaduto para cá e dessa forma aliviasse o trânsito do centro, como aliviou durante um bom tempo. Então fiz, eu acho que grandes coisas que me orgulham, lógico, o piscinão, né, fiz escolas, eu construí 2 escolas grandes. Então assim, eu acho que essas obras são importantes, mas o mais importante é a questão do acolhimento com a comunidade, né, a população. Nós plantamos um programa dentro da prefeitura, que criamos uma gerência para cuidar só de projetos. Então nós começamos a partir daí, porque a gente ia buscar recurso, aí os ministros falavam, mas cadê o projeto? Cadê o projeto? Você tem projeto? Não tem projeto? Então quando abria alguma coisa nos ministérios, a gente já ficava atento para os projetos. Então tinha dia de os funcionários virar à noite fazendo projeto, porque tinha prazo para entregar. E com isso nós conseguimos muitos equipamentos para o município, né? Conseguimos quadras, conseguimos escolas, os postos de saúde. Então tudo que abria de recurso no governo federal, pavimentação também começou a vir do governo federal, através de emenda de deputados, tudo que tinha a gente mandava projeto, né? Inclusive mandamos projetos assim mirabolantes, né? Que não foram aprovados, mas a gente arriscava, porque, né, de repente a coisa acontece, mas era um trabalho muito intenso mesmo, em cima daquilo que o município precisava, e deu certo também. Aí o que aconteceu? As pessoas falam assim, o Zé deixou um monte de obra parada. Eu não deixei nenhuma obra parada. As obras ficaram paradas depois que eu saí, né? Então, se eu tivesse dado continuidade no governo, com certeza essas obras todas seriam concluídas. Aí, gestão, cada um sabe, né, como fazer a sua gestão. O Marcelo optou por não terminar a prefeitura, por não terminar algumas obras, então a cidade ficou a cidade fantasma, a cidade, né, das obras paralisadas, mas eu não me sinto culpado por isso não, tenho certeza que se eu tivesse dado continuidade, essas obras todas estariam prontas já no outro mandato, né? Tanto é que depois veio a Renata, que assumiu a prefeitura e deu continuidade, terminou tudo, né? Então foi uma opção do Marcelo na época, deve ter tido seus motivos, né? Um dos fatos das obras ficarem paralisadas foi questão financeira, de projeto, enfim. Nós tínhamos muitos problemas, mas é assim, muito acontece isso na política, entende? Às vezes vem um governante, ele até faz bastante coisa, mas deixa dívida. Aí vem o outro, tem que pagar dívida. Aí o outro pega a casa limpa, faz dívida. E é uma sequência, né? Você pegar a política nacional, você vai ver que é mais ou menos assim que acontece. Então, sim, a estação, ela foi entregue não no meu mandato, mas
durante os 4 anos foi uma briga para conseguir, tanto é que as 2 licitações aconteceram no meu mandato. O terminal que nós entregamos, estava tudo ali meio que embaralhado, né? A sinalização de trânsito, que a gente conseguiu fazer um projeto viário para a cidade, implantamos várias sinalizações, placas, simples placas de rua, simples placas de sentido bairro, que não tinha, a cidade estava sem placas, estava sem sinalização. Então começou a se fazer de fato um departamento de trânsito, né, que minimamente pudesse funcionar. Escolas, né, era um problema muito sério as escolas. Eu lembro que no primeiros 6 meses de governo, o secretário chegou na minha mesa e falou assim: olha, prefeito, estamos com um problema sério. O que aconteceu? O ano que vem não temos escola para colocar os alunos. Como assim? Não tem. Mas como aqui? O que vamos fazer? Qual que é a ideia? Precisamos construir pelo menos umas 4 escolas. Nós entre reformas, ampliações e escolas novas, foram 11 ou 12, não me lembro muito bem, entre 11 e 12 escolas ampliadas, construções novas foram 3 escolas novas, né? Que uma era uma obra parada do governo do estado, que hoje ela chama Giuliano Cecchetini, que é o nome do meu pai, né? Que era uma escola do estado que estava paralisada e com um monte de problema de projeto estrutural. Então a gente fez um levantamento e a forma mais fácil de resolver aquele imbróglio era a prefeitura comprando o serviço do estado, o que o estado tinha empregado. Nós compramos, pagamos, devolvemos o dinheiro para o estado e assumimos a escola e terminamos a escola. Hoje é a Escola Municipal Giuliano Cecchetini. Essa questão de obra, né, de quem é o pai da criança, quem é a mãe da criança, né, e quem são os filhos beneficiados, vamos lá. É uma pergunta interessante, porque eu penso que nenhum gestor deseja começar uma obra e não terminar, mas ele tem a responsabilidade dele. Então, quando a gente fala de progresso da cidade, eu tenho a responsabilidade da resposta. Então, eu penso que você tem que começar e terminar. Então, quando você para uma obra, você vai ter um motivo, mas esse motivo não pode ser descaso. Esse motivo não pode ser falta de prestação de contas, esse motivo não pode ser ausência de detalhamento técnico, que foi o que a gente encontrou. Então, eu entendo que a melhor resposta é a entrega. Você começou um produto, faça a entrega dele. Então, eu acho que essa é a melhor resposta para a população. Então, se iniciou, parabéns, mas termine. Porque senão você cria aquele que sempre nós ouvimos. Eu posso dizer porque eu sou moratense, nascido aqui, e eu já ouvi. Cidade dos Esqueletos, nós fomos chamados uma vez por uma mídia grande, fora, que nem conhece a nossa cidade, fora da nossa cidade, não conhecendo o contexto. Você pode olhar para a máquina pública e dizer, a máquina pública não é eficiente, como você começa uma obra e não termina? Então eu penso que o mais eficiente e o correto é você começar e você terminar. A estação foi impactante, é porque outros vieram no segundo governo, né? Então, se eu for falar a retomada da estação, a nossa luta, a nossa mediação, a nossa capacidade de ir lá com a população, com a Câmara de Vereadores, foi importante, foi um marco simbólico, porque era gravado na nossa cidade, né? Então, a retomada foi importante. Naquele primeiro governo, eu entendo que foi a estação. Eu mergulho bastante da capacidade de mediação que a nossa comunidade teve. Nós criamos mais de 20 conselhos municipais, porque a gente queria que as pessoas, com as suas temáticas e com as suas identificações de pauta, trabalhassem no programa de governo. No segundo PPA participativo, nas respostas, por exemplo, do que a gente tinha que fazer. O prédio da prefeitura, a UPA foi uma experiência importante para nós. A gente inaugurou a UPA dia 20 de janeiro, em março veio a pandemia. O centro de hemodiálise, porque a pandemia fazia com que as pessoas precisassem da hemodiálise. Creches, ver a possibilidade de a gente recuperar crédito com financiamentos públicos, que a gente, como a prefeitura não dava resposta, a gente não tinha créditos, a gente recuperou todos os créditos. Nossa capacidade de receber emenda parlamentar e dar resposta foi rápida, então com isso nós recebemos o maior número de recursos de emenda parlamentar da história de Francisco Morato.
Nós ganhamos prêmios reconhecendo a nossa trajetória. E aí eu digo a você, todos os problemas estão resolvidos? Não estão, mas eles são caminhados para resolver nesse processo de administração pública. Então isso é um mérito da nossa população também. Mas obra estruturante foi os esqueletos que nós resolvemos. Nós resolvemos bastante esqueletos e demos respostas para novos projetos. Então eu acho que isso foi um marco importante de quem nos ajudou nesse processo. Olha, aquele velho ditado, né? A Renata tem o mesmo instinto meu, né? A gente vai atrás, correr atrás. Você tem que bater na porta de quem pode te dar. Eu não vou pedir dinheiro emprestado para quem não tem dinheiro emprestado. De verdade, eu não posso deixar de fazer menção a um governo que eu enxergo que trouxe tantas obras públicas, tantos equipamentos para o município de Francisco Morato, como foi o governo da prefeita Renata Ceni. E aí não somente como vice-prefeito dela, nem como vereador ao lado dela, mas ela sim como uma gestora, como uma prefeita, como uma pessoa que não teve nenhuma vaidade. Porque tudo aquilo que a gente preparou, aquilo que a gente planejou, não foi pensando somente para esses 4 anos. Ou algo que a gente vai começar agora e terminou o nosso governo e se acaba não. É algo que vai ficar aqui por 20, 30, 40, 50 anos. É da cidade de Francisco Morato. O que tiver de obra na cidade de Francisco Morato não ficará parado. Olha, um dos grandes problemas que a gente sente na administração pública é a burocracia, né? Porque é muito difícil, é muita coisinha, é Tribunal de Contas, é muita coisa que às vezes você deixa de fazer para não ter problema. Depois que surgiu a lei de responsabilidade fiscal, os prefeitos ficaram mais amarrados, né? Então, você pensa 2 vezes para fazer alguma coisa. Ah, posso fazer, consulta, tem que consultar advogado. Então, isso aí é bastante, que dificulta bastante a administração, né? Porque você não consegue ter uma liberdade, não é que nem na sua casa, falar, vou quebrar essa parede e depois quando der eu faço. Hoje, para você iniciar uma obra, você tem que ter todo o recurso. Tanto é que é mais uma prova de que a prefeitura não ficou abandonada, o prédio da prefeitura e todas as outras obras, é que para você iniciar uma obra, você tem que ter o recurso total. Se eu fosse trabalhar na administração pública, como eu trabalho na minha empresa, a coisa rende muito mais. Só que é óbvio, né, que tem que ter a lei tem que ser para você ter a segurança, tudo, né? Mas assim, a burocracia, do modo geral, entre Estado, governo federal, governo estadual, prefeitura, isso atrapalha bastante a gestão. Tem muita coisa que é engessada, sabe? A oposição, quando ela é saudável, que nunca é, né? É difícil ter uma oposição saudável, ajuda, mas uma oposição só para te prejudicar, isso atrapalha não é a mim, a qualquer gestor, né? Essas coisas que atrapalham o executivo, entendeu? O adversário ele nunca fala que a pessoa está bem. Olha, o que trava, eu assim, muito francamente, eu digo que a Câmara Municipal, por exemplo, se ela quer atrapalhar, ela atrapalha. Eu tive uma Câmara muito difícil na minha gestão, posso dizer que fui muito perseguida, muito. Ficava muito aborrecida na época, porque eu pensava assim, puxa vida, o tempo que eu perco me defendendo das injustiças, das notícias infundadas, eu poderia estar fazendo muito mais pela cidade, né? Porque acaba desviando a atenção da gente, né? Essa coisa toda. Então, eu acho que assim, a Câmara, quando ela quer atrapalhar, ela atrapalha, mas também, se ela quiser ajudar, ela ajuda muito. A Câmara do Vereador, se você não estiver bem com eles, você não administra. Porque eles impõem muitas regras, interesses. Bom, isso é alguns vereadores, não é todos não. E parece que não tem amor pela cidade. Eles entram lá, você quer saber o salário, se você não mandar o do 10º deles lá, que é a parte financeira da Câmara, você corre o risco de ser cassado, qualquer coisinha. E eles pensam o seguinte, que você tem que dividir tudo o bolo com eles. Então é difícil, vereador é muito difícil. Entendeu? Então, isso viu, você vê o Senado político aí, você vê Câmara Federal, se você não compor com eles, você não administra.
Tinha uma Câmara, assim, do povo muito bravo, né? Tinha uns vereadores bravos, mais bravos mesmo, né? Certo? E eu também, eu não sou bravo, não, mas eu tinha que fazer de conta que eu era bravo, né? Certo? Porque senão eles passavam o trator em cima de mim, né? E muitas vezes houve aquela peleja, aquelas confusões ali, que eu acho que atrapalhou um pouquinho. Cada um no seu quadrado. Então, cada um pôde fazer alguma coisa de acordo com a disponibilidade financeira da época. Cada um fez o seu trabalho e serviço. Não tem nenhuma crítica a fazer. São todos meus amigos, evidentemente que eu torço por eles. A nossa administração, embora foi 6 anos, foi muito boa. E depois eu acho que a Renata, ela ajudou bastante. O Valdir foi um bom prefeito. Ele também deu uma guinada legal. O Valdir teve uma grande vantagem do Valdir, foi a aproximação do governo do estado na época. Ele era muito amigo do Maluf. Entendeu? Ele conseguiu algumas obras. Depois, sem dúvida, a Andréia, entendeu? A Andréia também inovou muito. Pena da Andréia não ter sido reeleita. Porque eu tenho certeza que Morato teria hoje num grau melhor do que está. A atual administração tem feito o possível, e as que passaram também. Entendeu? Eu avalio de uma forma assim bem tranquila, não tem... A gente sabe das dificuldades dos prefeitos, entendeu? É muito difícil. As nossas prefeitas aqui, né? Claro que eu quero parabenizar nossas prefeitas, né? As mulheres aqui de Francisco Morato, além de ser lindas, maravilhosas, belas, as nossas prefeitas, muito bonitas, carismáticas, inteligentes, né? Tanto a Andréia quanto a Renata foram prefeitas muito sérias. São pessoas que conseguiram muito bens aqui para Francisco Morato. Todas elas, tanto a Andréia e agora a Renata, né? Inteligentíssima, conseguiu muita melhoria para Francisco Morato. Eu acho que eu admiro todos, porque todos tiveram as suas dificuldades e todos, bem ou mal, realizaram alguma coisa que contribuiu para o crescimento da nossa cidade. Então, eu acho que se eu falar que eu não admiro, é maldade da minha parte, né? Então, todos eles colaboraram da sua forma. Uns colaboraram mais, porque são mais estadistas, mais políticos, pessoas mais voltadas, né, para a preocupação mesmo da nossa população. E outros menos, mas todos colaboraram, né? Todos eles colaboraram. Todos os prefeitos que entram, eles entram com vontade de fazer alguma coisa. Ninguém assume uma prefeitura para falar, não vou fazer, vou só ganhar a eleição e ficar parado. Cada um na sua época teve o seu trabalho, entendeu? Até o próprio Carlão mesmo. Ele não entrou com vontade de fazer as coisas erradas para ser caçado. Às vezes até o compromisso que você faz durante a campanha acaba extrapolando e depois você não consegue manter e tem todo aquele problema, né? Então, eu acredito que não tem mau prefeito, né? Existe um pouco melhor, mas todos eles têm a sua parte na história, né? De você morar no município, ver o município crescer, como nós estamos vendo. Não interessa quem é o prefeito, interessa o município crescer, ter escola, ter creche, ter educação, ter saúde. Hoje nós temos o quê? Santa Casa, temos o Lacaz, temos a UPA. Pô, no meu tempo não tinha nada, nós tínhamos uma parteira e o Cassiano, coitado. O Cassiano era o farmacêutico, é o Cassiano que curava, é o Cassiano que dava injeção, é o Cassiano que fazia isso para nós. Hoje não, hoje nós temos 3 setores aí, entendeu? Antigamente, minha irmã ficou uma época ruim, eu tive que levar ela de charrete até Franco, e fiado ainda, sem minha mãe, porque meu pai e minha mãe estavam trabalhando. É assim, a gente não deve julgar ninguém, cada um procurou fazer o seu melhor, né? Uns fizeram mais, outros fizeram menos, mas todos procuraram fazer o melhor. E são épocas diferentes e contextos diferentes, né? A cada problema resolvido, vai aparecer um novo. Então, aquele problema foi resolvido, já não é mais problema, né? Então, se você, por exemplo, se você tem uma escassez de uma escola, você fez a escola, por um período aquilo lá está resolvido. O seu problema passa a ser outro, você vai buscando as melhorias, né? O progresso, né?
sobre aquilo que a gente já fez, nós não temos como questionar algo que é feito para a cidade. Quando você me pergunta sobre os ex-prefeitos, como é que eu vou questionar o prefeito que um dia asfaltou a rua que eu morava? Ele foi um bom prefeito para mim porque ele asfaltou a rua que eu morava. Como é que eu vou questionar um dia o Padre Sérgio que construiu o Lar Assistencial São Benedito, que trouxe Santa Casa para a cidade de Francisco Morato? Francisco Morato nós não tínhamos uma Santa Casa. Como é que a gente vai questionar pessoas que, o Sr. Valdir, que trouxe o primeiro viaduto para a cidade de Francisco Morato, foi um prefeito muito importante naquela época, quem trouxe água, quem trouxe luz, todas as pessoas tiveram a sua importância à sua época. Eu acho que não cabe crítica, cada um conduziu da sua maneira, conduziu a sua época e com seus valores pessoais. O meu teve que eu acho que a reeleição trouxe uma resposta para a cidade, mas eu desejo que também haja o reconhecimento do nosso passado, que haja o reconhecimento do nosso futuro, com desejo que as pessoas assumam esses papéis públicos de uma maneira responsável, legítima, com confiança, que as coisas irão acontecer a seu tempo e que é possível fazer a diferença, principalmente quando o seu objetivo é mudar a vida das pessoas. É possível. E dentro do Poder Executivo você encontra essas condições. Então, eu só acredito no bem coletivo e que tudo vai dar certo para qualquer pessoa, homem ou mulher, que esteja aqui no comando, desejando sempre absoluto sucesso para todos eles.